Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos estejam bem, caminhando com a graça e com a bondade de nosso Deus e Pai. Hoje nós vamos falar de um assunto que é voltado para a ramificação da teologia sistemática. Nós vamos trabalhar sobre eclesiologia, fazendo uma exposição sobre uma temática importante que fala sobre a unidade da igreja, do corpo eclesiástico, dos membros do corpo de Cristo. Antes de nós fazermos a exposição, quero que você possa deixar o seu like, seus comentários ao longo da exposição e possa compartilhar com seus amigos e afins, para que a gente possa chegar aí, né, aos 1.000 inscritos e a partir daí nós vamos estabelecendo mais a amplificação do canal, tá certo? Se você não tem as minhas redes sociais, as redes sociais em que nós estamos inseridos é @teologia contextualizada, que é o YouTube, e no Instagram, teologia_contextualizado. Nas duas redes sociais, nós estamos postando conteúdos que possam aí trazer crescimento, relevância para o seu desenvolvimento aí nas escrituras sagradas e nos fundamentos bíblicos e teológicos, passando pelas 4 ramificações importantes, que é a teologia bíblica, histórica, sistemática e prática. E nós vamos ver uma das áreas hoje, que é a teologia sistemática, que aborda sobre a eclesiologia. Se você não lembra o que é eclesiologia, vou trazer a sua lembrança. Eclesiologia é o estudo sobre o desenvolvimento da igreja, onde nós aprendemos os fundamentos principais que envolve o corpo de Cristo, a igreja, pois ela tem uma estrutura. A igreja de Cristo, ela é tanto, né, física como espiritual. Você vê o ambiente dela organizacional e você também vê o ambiente dela espiritual. Então, tem fraseologias teológicas que explicam tudo isso. E ao longo das nossas exposições dentro dessa temática eclesiologia, a gente vai abordar com mais profundidade, tá certo? Sem mais delongas, nós vamos então abordar aí esse assunto aí que envolve a eclesiologia. Então, a igreja, ela é uma comunidade onde envolve todos os santos que são santificados em Cristo e que estão ligados a ele. Primeiro, por que é uma comunidade de santos? Porque são indivíduos, pessoas que se uniram a Cristo e que, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, foram reconciliadas com Cristo, com Deus Pai, foram justificadas mediante ao sangue derramado de Cristo na cruz, como evidência do amor e da prova de Deus enviando Jesus Cristo para a cruz. Então, todos os que estão em Cristo Jesus, que vivem em novidade de vida, são separados. Por isso que é uma comunidade dos santos, que são santificados. Então, a ideia da palavra santos ou santificados, a palavra é essa, são pessoas separadas e são santificadas na medida em que a palavra de Deus vai sendo aplicada no seu cotidiano. Então, cada filho de Deus que está espalhado no mundo, que frequenta uma comunidade, uma denominação, que entregou a sua vida para
o Senhor, da qual Cristo é o cabeça desse indivíduo, é o Senhor pleno e absoluto dessa vida. Esse indivíduo, ele é santificado pela palavra de Deus e ele faz parte da comunidade dos santos, da família da fé, dos domésticos da fé. Então, para ser uma igreja, ela precisa estar em Cristo, precisa estar ligado em Cristo. E a pessoa se torna um filho de Deus, se faz parte da família de Deus. E todos aqueles que fazem parte da família de Deus são todos os que fazem a vontade de Deus Pai. É isso que as Escrituras Sagradas ensinam. Então, avançando um pouquinho com você ainda dentro dessa perspectiva, a igreja ela é única e ela está em unidade. Então, embora a igreja ela tenha esse corpo que você vê hoje, denominacional ou organizacional, por denominações, isso não é uma criação dos dias de hoje. Isso já vem ao longo dos séculos. Porém, a igreja ela é uma só e ela está em uma unidade. E nessa unidade, ela vive de acordo com o padrão estabelecido que Deus determinou. Dentro dessa perspectiva, a igreja, como única e em unidade, a sua origem vem de Deus, o Deus Santo, que separou pessoas desse mundo perverso, agora para viver para Deus, para sua vontade, em novos valores, princípios, e dentro desse corpo, dentro da unidade da igreja, não existe cabimento algum à sua desfiguração. O que é essa desfiguração? É uma característica em que você encontra pessoas que não estão vivendo de acordo com o padrão estabelecido e determinado pelo Senhor. Quando você tem uma igreja que é desfigurada, é até difícil de falar isso, né? Quando você encontra indivíduos que estão desfigurados, mas que estão dentro do corpo, dentro da membresia, e você nota e observa isso, é porque alguma situação que envolve a santificação não está sendo aplicada na vida do indivíduo. A igreja ela foi chamada para viver em santificação. Você pode ler depois a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14, 15, 16, dentre tantos outros versículos bíblicos nas Escrituras, e você vai perceber que Deus chamou um povo para viver em santificação, uma comunidade de santos, e não para viverem desfigurados ou descaracterizados daquilo que Deus determinou nas Escrituras Sagradas. Quando isso existe, isso significa que aquele grupo, ou aquela pessoa, aquele indivíduo não está vivendo aquilo que Deus, né, determinou a viver. Então ela quebra a unidade da igreja. Então a igreja ela é única e em unidade. Marcos, mas ao longo da história do cristianismo, do desenvolvimento cristão, a gente vê vários conflitos. Todos esses conflitos, essas questões aí, elas surgem devido a várias circunstâncias. Então a gente tem que avaliar a circunstância para saber se aquela circunstância ela é válida, ela é uma ação divina ou ela é uma ação carnal de indivíduos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus e Pai,
Ela foi formada para ser uma só e para viver em unidade e não em desfiguração ou fragmentada, tá? Então, opa. Então, avançando um pouquinho com vocês, o que nós estamos falando, vamos lá, vamos avançar. Então, nós temos aí um pensador chamado Agostinho de Hipona. Ele foi um bispo muito conhecido da cidade de Hipona e ele disse o seguinte: quem poderá verdadeiramente dizer que possui o amor de Cristo quando não abraça a unidade? Quem poderá verdadeiramente dizer que possui o amor de Cristo quando não abraça a sua unidade? Vamos parar para pensar um pouco. A grande massa hoje não gosta de reflexão. Agostinho, quando ele escreve essa frase, ele escreve dentro de um contexto bem conturbado do desenvolvimento da unidade do corpo de Cristo naquela época. Você tem perseguição, você tem herege, você tem falsos mestres, você tem falsos pastores, você tem uma série de influências negativas. Porém, você tem uma série também de influências positivas de homens como Agostinho de Hipona, bispo da igreja de Hipona, da região de Hipona e tantos outros homens de envergadura de fé ali dentro da Idade Média que estão edificando o corpo de Cristo a não quebrar a unidade da igreja. Então, essa frase específica está orientando, está trazendo para nós a ideia de que todos aqueles que estão vivendo na pessoa de Cristo não vão procurar quebrar a unidade. Por que não vão quebrar a unidade? Porque o que reina como mandamento para o corpo de Cristo é o amor, baseado isso lá em João capítulo 13. Né? O texto bíblico, deixa eu ler João capítulo 13 com vocês, que é importante, que veio à minha memória, que não está no esboço aí dessa exposição, mas a gente precisa pensar na unidade. João 13, versículo 34 e 35 diz assim, ó: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, só quebra a unidade da igreja realmente quem não reflete o amor como um mandamento prático, aplicável em meio à unidade. Marcos, mas cada pessoa é complicada, tem suas preferências, tem suas particularidades, tem alguns que são mais fáceis de levar, outros são muito difíceis, complicados, enfim. Se todos estiverem em Cristo Jesus, esse mandamento que nós acabamos de expor, ele vai ser verdadeiro na comunidade. Então, até aqueles que têm características e são características diferentes uns dos outros, estes ou todos nós vamos andar não no que nós queremos andar, ou nos nossos achismos ou nas nossas próprias ideias, mas ao contrário, nós vamos negar as nossas próprias ideias, nossos achismos e vamos seguir o padrão que Cristo estabeleceu. E esse padrão é revelado, pois ele disse: Novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, ó, que vos ameis uns aos outros. Então aqui não é um talvez, um será, um ser, uma condicional. Aqui não é uma condicional, aqui é um mandamento. Então, esse mandamento, ele vai ser aplicado na vida de todos aqueles
que verdadeiramente estão seguindo quem? A Cristo. Então, eles vão abraçar a palavra que Cristo revelou e não vão quebrar essa unidade. Então, quem não tem o amor de Cristo, quem não obedece os mandamentos de Cristo, verdadeiramente vai quebrar essa unidade. E aí vai trazer algumas complexidades para o corpo de Cristo. A partir do momento em que o indivíduo ele passa a ser um seguidor de Cristo, eu estou falando de discípulo e não de religiosidade. A religiosidade ela é um grande malefício para a vida de um indivíduo. A religiosidade ela expressa o que pode e o que não pode. Ela expressa uma regra. O seguidor de Cristo é diferente. O seguidor de Cristo segue as palavras de Cristo, as orientações de Cristo, os conselhos de Cristo, os ensinos de Cristo. Ele vive o padrão que Cristo viveu, pois Cristo é o seu mestre. Percebe? Há uma diferença de regra para seguidor. Então, aqueles que fazem parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eles abraçam tudo aquilo que é inerente à vontade de nosso Senhor e, portanto, evitam quebrar a unidade. Procuram viver no vínculo que Cristo estabeleceu. Por isso essa frase de Agostinho de Hipona, ela é muito importante. Quem poderá verdadeiramente dizer que possui o amor de Cristo quando não abraça a sua unidade? Então, pessoas que estão na igreja, que têm dificuldade de viver a unidade do corpo de Cristo, elas não podem dizer verdadeiramente que elas estão vivendo no amor de Cristo, o amor de Cristo. Precisa pensar nisso, porque a igreja não é o que A, B, C ou D pensa, ou uma organização ou denominação pensa. Aí seria clube, aí seria um ajuntamento de pessoas, como Rotary Club ou qualquer outra organização, né? Uma empresa privada. Então lá tem um corpo de pessoas que são dominantes em cima daquilo. Mas a igreja de Cristo é diferente. Então a igreja de Cristo ela é constituída de inúmeros indivíduos que foram abraçados por Deus Pai, pela graça e pela misericórdia de Deus Filho, e que passam agora a viver em novidade de vida no corpo de Cristo e não quebram essa unidade, passam a viver segundo aquilo que Cristo estabeleceu, tá? Vamos avançar um pouquinho ainda dentro do que nós estamos falando. Então, quais são as bases fundamentais que tem nas Escrituras Sagradas para que a gente possa evitar aí, né, a quebra da unidade? Nós temos alguns textos, João 17, versículo 21 a 23, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4, Filipenses capítulo 4, versículo 2 a 3, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 a 26. Esse volume de textos sagrados, você tem João e você tem o apóstolo Paulo, dois apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. João, que foi testemunha ocular de Jesus e andou com Jesus e viu os ensinamentos de Jesus e todos os feitos de Cristo na terra, e Paulo, que teve uma visão quando ele estava indo para Damasco para prender cristãos com uma série de cartas ali, e aí Jesus se revela para ele e a partir daí o apóstolo Paulo se torna um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se converte e aí Paulo passa a viver para Cristo, aprende a palavra de Cristo, se enturma
com os irmãos. Um dos primeiros irmãos a ele se enturmar foi Barnabé, depois apresentado, né, para o colegiado de testemunhas oculares de Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João, dentre outros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo que viram Jesus. Então você tem Efésios, Filipenses e 1 Coríntios. Então você tem dois apóstolos fundamentando as bases da unidade. Em João capítulo 17, versículo 21 a 23, que é um texto muito importante, que aborda aí sobre uma característica que envolve a unidade. Esse texto eu quero ler com vocês. Ele fala o seguinte, João 17, versículo 21 a 23. Você que está anotando, o texto vai dizer assim: ó, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado para que sejam um, como nós o somos. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então você tem Jesus na oração sacerdotal dele perante ao Senhor, para que Deus o santifiquem na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade, ele fala isso em João 17, 17. E quando ele vai para os versículos de número 21 a 23, que nós fizemos a leitura, o desejo dele é que esse grupo de pessoas que agora estão seguindo a Cristo e a palavra de Deus se tornem um como o Filho e o Pai são uns. Olha só, o pai e o filho têm a mesma linguagem, têm o mesmo coração, têm os mesmos valores, têm os mesmos, né, testemunhos. São um. Assim é a igreja que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela se torna um com o seu Senhor. Tem os mesmos valores, tem os mesmos pensamentos, tem a mesma, né, graça, os atributos que o seu mestre tem, são um. E aí o mundo vai ficar admirado em ver nesse corpo de Cristo os mesmos valores de Jesus. Você tem também aí, importante, em Efésios, capítulo 4, versículo de número 1 a 6, uma fala do apóstolo Paulo, que é importante. Quando Paulo ele escreve essa carta aos irmãos que estão vivendo lá em Éfeso, Éfeso fica nas regiões ali da Ásia Menor, que seria hoje a Turquia. E ele escreve essa carta por volta do ano 62. Ele está preso, e aí, preso em Roma, e aí ele escreve essa carta para dar orientações para a igreja. Por quê? Porque a igreja estava vivendo fora da vontade de Deus. Muitos problemas e situações crônicas. E aí o texto fala para eles assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Está no plural. Ele está falando com a igreja, com o povo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha que espetacular, né, essa
passagem bíblica aqui de Efésios, capítulo 4, versículo de número 1 a 6. Deixa eu abrir aqui para nós aqui um aplicativo para nós pensarmos juntos aqui. Olha que interessante isso. Nós abrimos o texto dizendo que ele é prisioneiro no Senhor. Então você está vendo aqui o grifo que está em verde? Deixa eu pegar aqui uma outra cor, pegar uma cor amarela aqui para frisar. Ele está dizendo aqui, ó, o prisioneiro no Senhor. Acho que o amarelo não chegou junto, né? Vamos pegar o vermelho que é melhor. Então, aqui isso, ficou melhor. Deixa eu apagar. O prisioneiro no Senhor. Então, Paulo está preso. Mas como Paulo sabe que a igreja de Éfeso está com um problema e sério, ele vai mostrar para a igreja uma solução. E qual é a solução? A solução é a seguinte: ele fala o seguinte aos irmãos que eles possam andar de modo digno da vocação que foram chamados. A palavra andeis, esse verbo aqui, ó, andeis, esse verbo no grego, essa palavra é peripatel. E peripatel é uma palavra em que o indivíduo ele tem que conduzir a vida dele, pois ele está em Cristo Jesus, então ele tem que conduzir a vida dele em Cristo de forma digna da sua vocação. Então, quando Paulo está falando para ele, a palavra, o verbo andar, a ideia, como eu disse anteriormente, do verbo no grego peripatel, esse indivíduo ele tem que conduzir a vida dele não naquilo que ele acha, não naquilo que a sociedade influencia. Por quê? Porque agora ele passa a ser do Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. E essa palavra Kyrios no grego traz a ideia de senhor absoluto de outrem, de uma pessoa, absoluto. Então, se esse indivíduo ele pertence ao Senhor, ele não pode andar de outra forma a não ser a forma que Jesus estabeleceu, que o seu Senhor estabeleceu. E qual é a forma? A forma é a forma que o Senhor ensina nas Escrituras. E essa forma tem que ser digna. Ela tem uma adequação de modo digno. Tem uma forma adequada de se viver. Porque foi Deus que chamou cada um de nós desse mundo perverso para viver agora como povo de Deus. Para lá para pensar em 1 Pedro capítulo 2, no versículo de número 9 a 10. É um novo estilo de vida. E aí ele ainda fala, com toda humildade, aí entra, né, como nós devemos viver. Aí ele fala aqui, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. Com toda, plena, toda humildade e mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Então você vai viver perante a igreja, perante os irmãos, você vai conduzir a sua vida com humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Essa característica todos têm que estar apresentando. Se não apresentar, quebra a unidade ou o vínculo da paz, da unidade do Espírito, quebra. Você tem muitas confusões aparelhadas no meio da igreja porque está faltando conduzir a vida de forma adequada, de modo digno, pois essa forma é a forma em que Deus espera ver no seu povo. A humildade, a mansidão, a longanimidade e o suporte uns para com os outros na palavrinha amor. Então aí não tem Marcos, aí não tem é, é, ninguém. Aí tem palavra de Cristo organizando o nosso viver, tá?
E isso precisa ser muito bem pensado, refletido. E aí tem um outro adendo que o texto fala. O texto fala, aí eu vou pegar uma outra cor de canetinha, vou pegar a verde. O texto fala, esforçando diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Então, existe dificuldades de pensamentos, de relacionamentos? Existe. Nós não podemos ser ingênuos, mas existe. Mas mesmo existindo dificuldades de relacionamento, eu não posso deixar de caminhar em humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então eu vou ter que me esforçar diligentemente, que é isso que o texto está dizendo, para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. A ideia dessa palavra aí, ó, preservar, né, essa palavra aqui, ó, preservar. Deixa eu colocar aqui, ó, colocar aqui em branco aqui, ó, preservar. Vamos meter aqui um azulzinho aqui, preservar. Essa palavra preservar, a ideia dela no original é manter a unidade do espírito no vínculo da paz. Então, a igreja ela foi chamada para manter aquilo que Deus estabeleceu como propósito de vida para ela. Quando nós quebramos esse vínculo, a gente peca perante a Deus. A gente quebra essa unidade. Marcos, mas grande parte hoje das igrejas estão quebrando isso. Por que que não ensinam isso? Eu não sei dizer para você por que que não ensinam isso. São muitas perguntas que podem surgir. Eu trouxe algumas agora para a gente refletir. Mas cada crente, cada filho de Deus, ao ler as Escrituras Sagradas, ele precisa prestar atenção naquilo que ele está lendo. Se as Escrituras e Deus é o Deus verdadeiramente dessa pessoa, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, qualquer parte que ele estiver lendo, ele vai identificar que foi Deus que revelou, foi Deus que soprou, e porque é Deus que revelou e soprou, ele vai levar em consideração e vai procurar aplicar aquilo que Deus disse como regra de fé, como ensino. Então, se há um desvio do indivíduo em relação a essa verdade bíblica, esse indivíduo ele precisa entrar naquele aspecto da correção. O que é correção nas escrituras? Correção é trazer para a palavra de Deus novamente. Então, ele saiu da linha que Deus estabeleceu, agora eu preciso corrigir. Então, para corrigir, eu tenho que trazê-lo de volta para essa linha. É isso que é correção. Correção não tem nada a ver com paulada, martelada, com essas expressões malucas aí no meio pentecostal. Correção é você trazer de volta o indivíduo para a vontade de Deus. Então, se a gente errou, pecou, fez alguma coisa que está fora e está trazendo trabalho para o corpo de Cristo, a gente corrige. E na humildade, a gente aceita a correção, volta para a linha e mantém a unidade do espírito no vínculo da paz. Porque a igreja, quando ela está fragmentada em brigas, contendas, há toda sorte de demônios ali no meio. E aí, meu filho, o pastor da igreja, o grupo de presbitério da igreja, ele vai ter uma longa temporada para resolver problemas. Então, a igreja de Cristo, ela precisa parar para pensar nesses textos sagrados e não sair daquilo que Deus estabeleceu. O texto ainda fala que há somente um corpo e um espírito. Então não existe várias igrejas, existe uma igreja que está no Espírito Santo, que tem o Espírito Santo de Deus. Não existe vários Espíritos Santos habitando na igreja. É um Espírito que vai conduzir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da palavra, e essa palavra vai trazer aí tudo aquilo que é necessário para abençoar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então eu tenho que me esforçar, assim como qualquer outro irmão tem que se esforçar, ou seja, todos praticando essa verdade bíblica que o Senhor Jesus estabeleceu. Feitas essas considerações, é claro que a gente pode abordar outros textos bíblicos, né? Como Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4, capítulo 4, versículo 2 a 3, 1 Coríntios 10, versículo 17, 1 Coríntios 12, do 12 ao 26, mas eu não quero trabalhar isso nesse momento agora. Eu quero trabalhar só esses dois textos, depois você pode é, ver isso com mais calma aí na sua Bíblia, e aí você segue aí mais esses fundamentos. Eu espero que esses dois versículos de João e de Efésios, tanto do apóstolo João como do apóstolo Paulo, possa ter clareado no seu coração, na sua mentalidade, que nós não fomos chamados para quebrar a unidade do corpo de Cristo. E quando a unidade ela quebra, todo o corpo sofre, tá bom? Essa ideia maluca que a maioria das pessoas tem a dizer assim: não, não sofre não, quem sofre é só indivíduo. Não é não. Todos sofrem, porque é corpo. Quando você corta o dedo da mão, todo o seu corpo sofre. Não é só o dedo da mão que sofre, todo o corpo está interligado. Então, todos os crentes que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que foram justificados mediante a fé em Cristo Jesus, que entenderam a obra de redenção, que entenderam que foi Deus que os chamou para caminhar numa boa direção, serem povo dele, serem família dele, todos que entendem assim, no meio das situações tensas, vão procurar praticar o que a palavra de Deus diz para não quebrar o vínculo dessa unidade e os demônios não venham achar liberdade para bagunçar o coreto, tá certo? Então, fica esses dois textos a priori aí para a gente entender. Mas tem mais alguns pontos fundamentais importantes aí para nós pensarmos. E algumas advertências. Eu vou colocar 3 advertências para você copiar aí e ver. A primeira delas é: a gente deve evitar comunhão com desordeiro. A igreja não foi chamada para viver com desordeiro. A igreja foi chamada, a priori, desculpa, para viver uma vida em unidade, não de forma desfragmentada. Segundo, a Bíblia nos chama para andar no Espírito e não andar com quem não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, você já sabe qual é o Espírito que ele vai andar. Não é o santo, não é o de Deus, é o porco, é o Espírito desse mundo, tá? E por fim, nós temos que andar naquilo que o Espírito Santo guia. O Espírito Santo, ele nos ensina a mortificar a carne e andar segundo a direção dele, para que a gente tenha fruto do Espírito e outras questões maravilhosas que o Senhor nos ensina. Então a gente deve evitar andar com provedores de contendas, ou seja, aqueles que andam na carne. Então eu peguei 3 porções bíblicas para a gente pensar acerca desse assunto. Por quê? Porque a maior parte das pessoas muitas vezes não entende isso daí. E aí eu quero ver com vocês essa relação, tá bom? Que é importante. Deixa eu abrir aqui o texto com vocês, tá? Dentro aqui do meu aplicativo. E o primeiro texto que eu quero abrir com vocês é Romanos, capítulo de número 16, tá? Nós vamos ler do versículo 18 a, não, 17 a 18. Deixa eu acompanhar aqui com vocês aqui para vocês verem aqui. Então, o texto bíblico diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Primeiro, a gente precisa parar para pensar. Paulo está direcionando uma palavra com os irmãos da igreja de Roma. Essa epístola aos romanos, ela foi escrita
por volta do ano, deixa eu pegar o ano aqui para vocês. Ela foi escrita por volta do ano 57. Paulo, quando escreveu essa epístola, ele estava na cidade de Corinto, evangelizando, ensinando e pregando. E Paulo queria compartilhar com eles um dom espiritual e também algumas realizações que ele queria fazer e que a igreja de Roma pudesse ajudá-lo nessas realizações. E aí, dentro dessa carta maravilhosa que ele escreve aos irmãos de Roma, tanto judeus como gentios, ele fala para eles: ó, vocês foram ensinados na palavra de Deus pelos apóstolos, das quais vocês aprenderam, porque doutrina é ensino bíblico, não é roupa, não é uso e costume, não é brinco, não é batom, não é calça, não é sapato, não é nada disso. Doutrina aqui é ensino, é ensinamento bíblico, aquilo que Deus soprou, aquilo que Deus revelou pela boca ah, dos autores e também por Cristo Jesus. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que, ó, vocês note bem no meio da comunidade cristã aqueles que estão provocando divisões e escândalos. Então você tem pessoas que estão no seio da igreja e que têm essa tendência maldita, carnal, de provocar divisão e escândalo. Tá percebendo isso? E eles não andam em acordo com a palavra de Deus, sempre andam em desacordo, desconcordando. O texto fala: afastai-vos deles. Por que isso é importante? Para que você não seja contaminado ou influenciado por raiz de amargura ou mesmo pela carnalidade desse indivíduo que não quer se sujeitar à vontade de Deus. Então, você vai cortar o fermento, não dando atenção suficiente para esse indivíduo que está causando divisão e escândalo no meio do seio da igreja, pois a igreja foi chamada para viver em santidade, para ser um com Cristo, olha só, para viver segundo o padrão que Cristo estabeleceu. E aí o texto fala: porque esses tais não servem a Cristo. Aí nós já temos bem claro nas escrituras, essa versão é a Ara, a Almeida, a Revista Atualizada, e ele diz: não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Então, pessoas que provocam divisões e escândalos não estão servindo a Cristo, não querem andar de acordo com o padrão que Jesus ensinou, pois os apóstolos ensinaram aquilo que Jesus ensinou, e terceiro, servem a si mesmos, são egoístas, não são discípulos de Cristo. Percebe? E aí o texto fala, né? E sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, ou seja, com linguagem bem pensada, planejada, de bajulação, eles vão enganar o coração de muitas pessoas que são simples, ou mesmo que não têm malícia, ou mesmo que não estão percebendo essas coisas acontecer. E o que significa a palavra incautos? Incauto significa alguém que é desprovido de cautela, é uma pessoa muito ingênua, uma pessoa simples. E infelizmente a gente tem gente dentro das igrejas ou que frequenta que tem características como esse texto aí apresenta. O que você tem que fazer? Se afastar dessas pessoas, para que você agrade a Deus e mantenha a unidade do corpo de Cristo. É uma palavra muito direta, né, muito franca do apóstolo Paulo. Você tem também aqui uma outra palavra que Paulo fala, bem específica, que está lá em Judas, versículo 19. Vamos lá para Judas, versículo 19. Judas é um livro só que tem um capítulo, e o versículo 19 ele vai falar o seguinte. Vamos pegar ele aqui na Bíblia Ara e vamos parar para refletir. Aqui, ó. São estes que promovem divisões sensuais e que não têm o espírito. Vamos ler
alguns versículos anterior para nós entendermos. Ele fala assim, ó, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Aqui Judas está dizendo para nós que naquela época as pessoas estavam vivendo deliberadamente em segmentos de ensinos de falsos mestres. Depois você pode ler essa epístola, ela é curtinha. Judas, que é o irmão de Jesus, ele fala que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que nos foi entregue aos santos. Que essas questões elas iam provocar divisões e até mesmo a ruptura da igreja se a igreja não batalhasse pela fé que foi entregue. Então, esses que estão promovendo divisões, são sensuais, estes não têm o Espírito. Então eu não posso andar com quem não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não vai andar em divisão, tampouco trazer sensualidade para o corpo de Cristo. Olha só. Rapaz, eu nunca li esse texto, nunca entendi dessa forma. Então, nós pregamos o evangelho ou nós influenciamos como sal e luz a sociedade, a palavra de Deus, as pessoas que não têm o Espírito de Deus, para que elas se arrependam, assim como nós também nos arrependemos, e entramos na família de Deus e eles possam se entrar também na família de Deus por meio da obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo e sejam justificados. E aí passam a ter o Espírito Santo de Deus guiando as suas vidas. Então, quem não tem o Espírito Santo de Deus não pode ser influenciador da nossa vida, não pode ditar a nossa vida. Nós não podemos andar com pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, pois elas não andam de acordo com o padrão estabelecido de Deus. Por isso é que pessoas que no meio da igreja possam estar vivendo dessa forma que Judas está falando, essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos andar assim também. Paulo também, ele usa um outro texto importante, que é Gálatas capítulo 5, do versículo 20 em diante. Deixa eu abrir aqui Gálatas aqui com vocês, dentro do que nós estamos fazendo, essa exposição. Espero que possa estar contribuindo aí no seu desenvolvimento. Gálatas capítulo 5. Vamos abrir aqui, isso, ó. Então o texto fala aqui, ó. Deixa eu pintar ele de amarelo. Vou pegar desde lá do 18. Aqui, ó. De 18 ao 21. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, para a gente fechar essa tríade de advertência, o apóstolo Paulo também está corrigindo uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele pregou, que ele ensinou, e que estava acontecendo também algumas coisas horrorosas nessa igreja. Paulo chama essa igreja até de insensatos, né? Paulo repreende essa igreja por ela estar dando vazão para uma expressividade religiosa que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Porque entrou um grupo lá de judaizantes
e tacou fogo na igreja lá, a ponto de perverter, né? O texto fala isso lá no capítulo 1, no versículo 6 e 7, que algumas pessoas perturbaram e perverteram a doutrina, o ambiente da igreja. E aí Paulo tem que corrigir. Isso aconteceu lá por volta do ano 49, tá? Para vocês terem uma ideia. E aí Paulo escreve essa carta aos Gálatas para corrigi-los, para trazê-los para a linha novamente da vontade de Deus. Houve algumas repreensões, advertências, mas muito ensinamento da parte de Deus para que eles caíssem em si. E aí Paulo está dizendo que eles não estão mais andando sobre a lei, mas agora eles estão caminhando pela graça, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que são guiados pela carne não têm o Espírito, que demonstram carnalidade como prostituição, impureza, lascívia, que são coisas inerentes à sexualidade, idolatria e feitiçaria, que são coisas inerentes à espiritualidade, coisas como inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, coisas que são pertinentes a vidas sociais, tais absurdos destes, que são obras da carne, tais indivíduos que estão vivendo dessa forma, não vão herdar o reino de Deus. Então, a igreja ela é advertida a não andar nas condições que as obras da carne que estão latentes nesse texto bíblico apresentam. Então, se nós temos indivíduos que estão vivendo dessa forma, a gente não pode viver juntamente com eles. Olha só. Então, o apóstolo Paulo e Judas, né, o irmão de Jesus, ele está dizendo: evite comunhão com gente desordeira, que não quer andar de acordo com aquilo que os apóstolos estão ensinando. Evite andar com quem não tem o Espírito, ou seja, não tem o Espírito Santo de Deus, não pode ser influência para suas vidas. E evite andar com gente aí que é carnal, que é provedor de contendas e toda sorte ali de coisas ruins que não vão herdar o reino de Deus. Por isso, quem estiver vivendo dessa forma causa problema. Então, a igreja ela é um ambiente que é santo. Por isso que a gente iniciou essa exposição dizendo claramente que o corpo de Cristo é uma comunidade de pessoas que foram separadas por Deus para serem santos. Santos, separados e viver em santificação, em santidade, de acordo com a doutrina que Deus disse, a sua palavra, a sua verdade. E isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, se nós quisermos manter a unidade do corpo de Cristo, a gente não pode viver de acordo aí com essas coisas terríveis aí. Isso aí são algumas advertências que a gente está falando. Então Deus chama as pessoas para fora do mundo para viverem para Ele e a sua vontade. Todo esse estudo que nós acabamos de fazer está baseado, tá bom? Nessa configuração bibliográfica aí, ó, que vocês estão vendo, são livros, é a Bíblia que eu trouxe para vocês, trouxe elementos aí que envolve, né, os originais, né, para que vocês tenham uma ideia bem clara. Então, a igreja foi chamada aí para viver em unidade. Se uma igreja está fora da unidade, essa igreja, o corpo de líderes dessa igreja, precisa trazer de volta essa igreja para a linha que Deus estabeleceu, que é a sua palavra. Que Deus nos abençoe por meio dessa exposição, por meio dessa clareza de textos que são claros aí, objetivos, que a gente possa manter o vínculo da unidade do espírito da igreja. Se porventura a gente perceber que o ambiente da igreja está conturbado,
porque pessoas estão querendo viver fora do padrão de Deus, o que tem que ser feito? Tem que corrigir a ação desses indivíduos por meio da escritura. Chamar para conversar, entender a situação, e aí, através da escritura sagrada, revelar para eles a direção que Deus estabeleceu para que eles não venham perder a coroa da glória que está reservada àqueles que caminham em santidade. A igreja foi chamada para viver na unidade e não na desunião. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê aí grandes ensinamentos que envolvem o corpo de Cristo. Você está percebendo que estudar eclesiologia, estudar sobre os pontos preponderantes que envolvem a igreja é glorioso? Que o Senhor possa, cada dia mais, te impulsionar a estudar a palavra de Deus. Aqui a gente é só uma ferramenta, um instrumento para te encorajar e levar à reflexão e ao encorajamento nas Escrituras Sagradas. O que mais nós precisamos é voltar para as Escrituras Sagradas. É ela que vai fazer a gente ser um corpo, um conjunto, uma comunidade de indivíduos bem-aventurados. Um grande abraço a todos, desejando Deus nas próximas exposições a gente vem abordando mais sobre eclesiologia, o estudo sobre a igreja à luz das escrituras. Grande abraço a todos. Valeu.